Então, Mari, bem-vinda. Obrigada aqui publicamente por Obrigada. aceitar o nosso convite, por ali Obrigada, eu que agradeço. mandar pra gente um oizinho, se apresentar, né? Então, Sim. até para colocar aqui para a galera que nos segue, que a Mari nos acionou e falou: gente, eu quero também falar de todas as tentativas de dates pelo mundo. Eu tenho aqui muita experiência para contar com vocês. E a gente foi se conhecer, a gente adorou te conhecer. E para Ai, que começar a bom. nossa conversa, eu quero começar com uma frase aqui, só um aquecimentozinho, com uma frase de Uhum. Simone de Beauvoir, que diz que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. E aí eu quero, com essa frase, te passar a palavra e pedir para que você se apresente nesse quadro do Você em Off. Pronto, então, boa noite. Quer dizer, boa noite aí também, né? Eu sou Mariana, brasileira, do Rio de Janeiro. Em 2017, imigrei para Portugal, onde eu fiquei 8 anos. E agora, recentemente, há 4 meses, imigrei de novo para a Itália, para Milão. E cá estou eu, trabalho com marketing. Nesse meu processo de mudança para a Itália, eu larguei tudo lá em Portugal, já sentia que eu não cabia mais naquele lugar e resolvi fazer essa mudança. Então, larguei emprego, larguei tudo e vim na confiança de que eu ia arrumar um emprego aqui. Só que entre safras, fiquei 3 meses sem emprego e comecei a escrever sobre a minha vida, sobre os meus dates, sobre fracassos, aprendizados e o fato de ser solteira com 42 anos e o que isso traz para minha vida de bom e de mal, né, claro. E seguindo o conselho de uns amigos que sempre escutavam minhas histórias e falavam: Mari, você tem que escrever um livro sobre isso. Pronto, encarei esse desafio, estava com tempo livre, resolvi fazer. E graças a Deus está sendo um sucesso, está sendo uma experiência muito reveladora para mim, na verdade, porque lógico que a gente se auto-sabota, né? Eu não tinha certeza se os meus amigos iam ver com bons olhos, se iam ler o meu livro, se iam achar que as minhas histórias são de fato interessantes. E foi super bem recebido, até por familiares, pessoas que eu nunca imaginei. E tá sendo uma trajetória muito, muito engraçada, muito legal. Que bom! Bom, eu sou a Andrea, tá? É, é muito bom ter você aqui. Eu dei uma lida, né, no seu e-book, muito Sim, interessante. Você, desde pequena, escreve, você ganhou um concurso, né, de redação. sim. Parabéns, muito legal, sobre as Obrigada. borboletas da ceia, assim, incrível. Parabéns. Sim, Então, obrigada. escrever é algo que você gosta. Sim, adoro, Já. sempre gostei. Ótimo. Aí Tive você aquela já. fase de Uma pergunta que eu ia adolescência. te fazer Ah, era tipo, qual foi, né, esse insight que você teve para você começar escrever o e-book? Você já falou, né? Incentivo dos seus amigos, né? Mas sim. daquelas histórias que você colocou no seu e-book, assim, qual é a história assim que mais você, sei lá, ficou acanhada de escrever, porque você ficou, será que eles vão gostar? Será que eles vão ler? Como que será que eles vão interpretar? Como que En- foi? Qual a história que foi assim? Dá um resuminho rápido de uma história que marcou e que você colocou lá no e-book. Então, eu acho até que é uma história recente e que tá no final do livro, que é um capítulo que eu falo sobre amor próprio. E eu falo justamente sobre um date que eu tive aqui na Itália já, com um rapaz que eu conheci e nós saímos e fomos para uma festa, fomos jantar e fomos para uma festa e foi ótimo. E depois ele me deu um ghosting, mas assim, daqueles que você nem sabe de onde veio, sabe? Que você fica zureta. E depois ele reapareceu, falando de madrugada, sei lá, 1 hora da manhã, falando: ah, não, mas vem me ver, eu mando um táxi para te buscar. E eu falei que sim.
E ele nunca mais disse nada. Nem ai, nem ui, nem o táxi apareceu, nem desculpa, dormi, não sei o que, nada. E, de novo, 2 semanas depois, ele me contactou novamente, sem dizer absolutamente nada, sem pedir desculpas, sem nada. E fez a mesma proposta do táxi. E nesse momento foi quando eu pensei assim, cara, ele já fez isso comigo uma vez. Se eu disser agora que sim, e ele dormir outra vez, ou sei lá, sumir outra vez, eu vou querer matar ele, vou querer me matar por ter aceito isso, né? E pra mim foi muito difícil Ele, por decidir acaso, era colocar essa. motorista da Uber, algo desse tipo? Gente, não, mas ele dormiu? Foi isso que aconteceu? Até hoje eu não sei o que que aconteceu. Não sei. Eu só Sim. sei que pra mim foi difícil, porque era a história que eu mais ia me expor de dizer que eu estava disposta a aceitar essa proposta, sabendo que estava tudo errado, e eu ia ter que contar isso pro mundo, né? Então acho que pra Gente. mim foi o que eu mais me senti, sei lá, envergonhada, vamos dizer, de contar essas. Ou eu mesma me julguei, vamos dizer assim, né? Ô, Porque as outras Mari. histórias eram. Diga, diga. Não, e eu queria, complementando a pergunta da Andrea, né? Tem aqui a gente está chamando, você publicou hoje o título da nossa live, né? Os homens estão malucos. Queria que você contasse um pouquinho o que que você coloca aqui. Temos homens entrando na live aqui também. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Pronto, então, na verdade, isso é uma coisa que eu escutei a minha vida toda e acho que agora, depois dos 40, eu escuto ainda mais vezes. Toda vez que eu vou num date, eu conheço alguém, inclusive já aconteceu quando eu conheci mulheres num ambiente de trabalho, e as pessoas me perguntam assim: ah, mas você é casada, tem filhos, alguma coisa? Eu falo: não, sou solteira. E aí as pessoas falam assim: Gabs, solteira, como? Você é bonita, é inteligente. Não é possível que você esteja solteira. Os homens são malucos. Como se a minha solteirice fosse só uma decisão dos homens, como se eu tivesse tanto potencial para ter sido escolhida e homem nenhum tivesse me escolhido. Então é como se eu tivesse ficado no limbo das solteiras, sabe? E assim, na verdade, eu nunca me senti assim. Na verdade, é óbvio que eu já tive oportunidades de estar com alguém, já tive tentativas, inclusive, que não deram certo, e já tive pessoas interessadas que depois quem não quis fui eu. Então, assim, por que que os homens estão malucos, né? Acho que essa frase não cabe. As pessoas falam isso como um elogio, e para mim é uma coisa que simplesmente não encaixa. E é por Uhum. isso veio o nome, né, do livro. Muito bom. E é interessante isso, né? Vou até passar a palavra aqui para as meninas para complementar, mas o quanto que muitas vezes esse lugar incomoda muito as mulheres, né? E aí, nessa tentativa de ir para um papel aceitável, né? De algo socialmente esperado, se coloca aí em qualquer furado ou aceita qualquer tipo de relação. E você fala muito Nossa, isso, nos seus uhum, textos, né? sim. É que se você for parar para pensar, né, hoje em dia existe uma cobrança da sociedade, principalmente para as mulheres, né? As mulheres, elas precisam crescer, elas precisam ser educadas, elas precisam se relacionar, casar, ter filhos, né? E aí, se elas crescem, elas começam a se relacionar e, tipo, não querem ter filhos, tem algum problema. Sempre vai ter algum problema. A demanda é muito grande para as mulheres. Você consegue sentir isso? Porque, assim, eu achei muito interessante você falar a solteirice, a mulher, né, na verdade, solteira aos 42 anos. Mas pela a sua história, né? Você teve relacionamentos, mas assim, você é solteiro, você sempre foi uma pessoa independente, uma pessoa livre, gostava de viajar, tal. Por que solteira aos 42 anos? Porque é exatamente essa descrição. O quão é difícil ser solteira aos 42, que é diferente de ser solteira aos 30, aos 20. Me fala mais ou menos isso. Eu acho que sim. Eu acho que existe, lógico, o julgamento de fora, né? E quando a gente é nova, imagina, eu acho que as pessoas pensam assim: ah, ela tá solteira agora, mas ela não vai ser solteira para sempre. Quando a gente tem 20, Hum. 25.
Hum, Então, assim, e eu também pensava isso, né? Eu sou solteira com 25, mas quando eu tiver 35 eu vou estar casada com filhos. Pronto, era isso que eu pensava, porque eu achava que eu ia entrar nessa caixa do esperado, uhum, né? Só que com o tempo eu fui percebendo que, eu não sei, eu não estava acontecendo para mim da maneira que eu achava que deveria acontecer. Porque assim, eu sempre fui mulher para bancar aquilo que eu queria. Se não fosse pra ser daquele jeito, eu preferia ficar sozinha mesmo, entendeu? uhum. Porque eu acho que a grande realização é a gente perceber que se a gente está sozinha e está feliz, se tiver que aparecer alguém, é pra gente estar mais feliz do que a gente está hoje, né? Então, assim, se for para aceitar uma coisa que vai me colocar num lugar de que eu tenha que ser menos, que eu tenha que ser menos feliz, que eu tenha que ser menos autêntica, que eu tenha que ser menos animada, que eu tenha que ser menos social, que eu tenha que ser menos aventureira, pra mim já não dá, sabe? Porque eu cheguei num nível, eu alcancei certos parâmetros da minha vida. Eu sei quem eu sou hoje e eu não quero abrir mão dessa pessoa. A pessoa que eu sou hoje, eu gosto muito de ser, ainda bem, né? Então eu quero continuar assim. Então, ou aparece um homem que fica do meu lado e fala assim, cara, vou bancar, vou estar do lado dessa mulher que é assim, é livre, fala com todo mundo, é dinâmica, hoje está pensando em morar em Portugal, amanhã quer morar na Itália, porque eu não vou mudar. Então, assim, graças a Deus, hoje eu cheguei nesse ponto que eu sei quem eu sou. E eu acho que isso é muito importante para as mulheres, né? Com Parabéns. certeza. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Eu Olha, eu ainda tô tenho bebendo uma muito. cervejinha aqui para fazer a live com você. Ah, ótimo. Fique à Ai, que vontade. delícia, né? Tá mó calor. Ó, eu vou voltar ainda no título da nossa live. Gente, acho que só esse título dá muito, tem muito conceito por trás de uma Tem. frase. Os homens estão malucos. E você disse agora há pouco que você não considera isso um elogio, que era o que as pessoas Não. te imputavam. Nossa, Mari, você é solteira? Então os homens estão malucos. Como se isso fosse um elogio. E eu Uhum. vi que você, ao longo do seu e-book, do seu Instagram, de vários conteúdos que você traz, o quanto que hoje os elogios dos homens, eles estão alinhados à mulher de hoje. Que elogios que chegam até você, que hoje a gente percebe e fala, gente, isso não tem mais a ver com a mulher atual. Isso talvez um dia foi um elogio para aquela mulher lá de 1920, né? Com Nossa, certeza. mulher prendada. Quem não já ouviu uma dessa, né? Sim, Nossa, com certeza. já sabe fazer um bolo? Uau! É pra E casar, já pode casar agora. então esses elogios tão carregados de tempo cronológico mesmo, né? Temporizado Uhum. para uma cultura específica, para uma vida social específica. E hoje você, sendo a mulher de Simone de Beauvoir, como a Grace trouxe, Sim. não bate mais como elogio, né, Mari? Não bate. E eu acho que assim, a gente está vivendo uma geração que está um pouco perdida mesmo, porque eu acho que foi muita mudança muito rápido. Porque outro dia eu recebi um elogio de uma mulher, uma amiga minha da escola, ou seja, nós estudamos juntas com 10 anos de idade. E ela falou: Ah, mas eu não quero ficar sozinha e tal. Eu falei assim: Olha, pensando em termos de futuro daqui a 10 anos, eu acho que o meu plano também não é ficar solteira, a não ser que realmente não apareça ninguém, né? Mas eu gostaria de encontrar alguém. E ela falou assim pra mim: Amiga, mas você vai conseguir, você é bonita. E parou aí. E eu fiquei assim: Cara, mas eu não quero só ser bonita, eu não quero que ninguém queira estar comigo porque eu sou bonita. Eu tenho tanta mais coisa para oferecer. Cara, eu sou uma pessoa que eu viajei pra caramba, eu conheço um monte de lugar, um monte de cultura. Eu sou uma pessoa que abraço vários mundos diferentes, tenho amigos super diferentes, estou disposta a conversar sobre vários assuntos diferentes. Tem tanta coisa legal para as pessoas verem em mim. Por que que, tipo, alguém vai gostar de mim só porque eu sou bonita? Tipo, pra mim isso me diminui tanto. E eu ouvi isso de uma mulher, sabe? Então, assim, imagina, se as mulheres pensam assim, os homens, então
é muito pior, né? Realmente existe essa expectativa, se a mulher vai saber cuidar da casa, se a mulher sabe cozinhar. E olha, eu não sei nada disso, então eu sou totalmente fora da caixa mesmo. É muito bom. Se alguém espera É. isso de mim, nossa. Mas eu tive sorte, eu tive três namorados que cozinhavam super bem os últimos, então olha. Eu sou dessa mesma opinião. Eu aprecio o homem que cozinha bem, sem dúvida. Ai, Ai, assim, eu ganha compro o 5 estrelas, vinho e o homem né? pode cozinhar, tá? Tem Eu um também. comentário, tem um Pode falar, né? comentário aqui que é do Lucas, que ele fala assim: mulheres independentes repelem boy lixo. E se eles não conseguem acessar, eles que lidem com isso. Por favor, não sejam não Seja sejam de outra de forma. outra forma. Muito bom. E era uma coisa que eu ia trazer para a Mari agora, assim, porque ela conta, né? Viajou o mundo, morou em Portugal, morou na Itália. A gente não pode desconsiderar o contexto cultural, né? Então, cada Claro. país tem ali as suas questões, e isso tá impresso tanto nos homens quanto nas mulheres, pensando culturalmente, né? Sim, E aí sim. eu queria que você contasse pra gente essas diferenças, né? Quando você mandou pra gente a mensagem, você falou, eu posso compartilhar aqui as minhas tentativas pelo mundo. O que você Sim. achou mais diferente, assim, da questão do Brasil, Portugal, Itália? Onde você teve mais facilidade, onde você teve mais Olha, então, dificuldade? Brasil já tem 8 anos que eu não tenho relações no Brasil, né? Então eu tô meio desatualizada e defasada pelas coisas que eu vejo no Instagram, eu fico chocada, porque eu fico assim, gente, não é possível que o Brasil tá assim, que as pessoas estão essa loucura. Inclusive, outro dia eu fiz uma live não, um Reels sobre isso, dessas meninas que ficam escutando os áudios dos homens e, tipo assim, Ah, eu já vi, é muito ridicularizando bom. os homens. Cara, porque assim, parece que pra mim virou uma guerra de sexos. Que, tipo assim, ou o homem é um ridículo porque não quer pagar conta. E assim, gente, por que que o homem tem que pagar uma conta? Ele é seu pai? Porque assim, a gente trabalha. Eu acho que pode ser uma gentileza, claro que pode, um primeiro encontro. Mas eu também, se eu tiver a fim de fazer uma gentileza, eu posso pagar uma conta, não tem problema nenhum, né? E eu sei que tem muito homem que já caiu aí em golpe de muita mulher que só queria sair pra jantar e de graça e não queria nada com o cara, entendeu? Então, assim, eu sei que existem os dois lados da moeda e acho que o Brasil tá muito insalubre realmente hoje em dia, porque essas relações. Antigamente as pessoas me diziam assim: na noitada você não vai encontrar ninguém. E aí eu falava assim, gente, pra mim, todo mundo que tá na noitada tá procurando a mesma coisa. Só que as pessoas estão com uma armadura. Por estarem naquele lugar, elas têm medo, porque aí o cara acha que a mulher da night não quer nada com ninguém, e a mulher acha que o cara da night não quer nada com ninguém. E eu acho que é meio que isso que tá acontecendo no Brasil hoje em dia. Tá todo mundo achando que o outro vai querer te dar um golpe, então já tá se protegendo de antemão, né? Em Portugal foi uma situação assim um pouco diferente, porque eu tive que lidar pela primeira vez na minha vida com um ranço de xenofobia. Não xenofobia, mas assim, os homens veem as mulheres brasileiras de outra forma lá, principalmente pela questão de colônia, colonizador e colônia, né? Então a gente sabe que existe, não é uma coisa declarada, mas existe ali um rancinho, né? Por exemplo, logo que eu cheguei, eu fiquei com um menino até mais novo do que eu, uns bons 6 meses. E depois ele falou pra mim, Mário, olha, a gente não vai poder ir adiante nisso, porque eu não tenho como apresentar uma mulher brasileira pra minha família. Nossa, por quê? Ele Porque não eles falou? acham que. É Não. óbvio. Eu fiquei Mas chocada. você sabe, Mari, que há 2 anos atrás eu estive em Portugal e eu tive essa sensação de um machismo estrutural muito maior do que a gente enfrenta aqui. Acho que Sim, é uma questão mundial, cada sim, cultura ali com as sim. suas questões. Mas e por que que eu percebi isso, né? Porque eu estava com a minha filha e aí estava meu irmão e minha cunhada. Quando a gente entrava num Uber, num carro de aplicativo, os motoristas se dirigiam ao meu irmão como se ele fosse pai, o pai, né? Uhum, Como a mulher com a filha desacompanhada, e isso me chocou um pouco. E aí eu comecei a prestar sim. atenção
nos programas de TV em que as mulheres portuguesas falavam e brigavam por um espaço, eu falei, talvez aqui a coisa seja um pouco É um mais, pouco. E assim, mais gente, eu não gosto de puxada. generalizar, até porque eu fiz ótimos amigos, tive relacionamentos, namorei um rapaz lá durante um ano, ele me apresentou pra família. Então, assim, claro que não são todos, mas existe ali aquela nuance de por você ser uma mulher brasileira, eles já olham assim com um pouco outros olhos, né? É óbvio que eu sei o meu valor, eu sei o tipo de mulher que eu sou, e isso nunca me abateu. Eu sempre convivi normalmente, de igual para igual, e eu acho que assim, pode até existir esse preconceito. E depois que as pessoas conhecem, percebem assim, ah, não, essa pessoa não é o que tá fora do estereótipo que eu criei na minha cabeça. Existe uma coisa histórica, não são fatos, e a gente sabe que isso fazem as pessoas pensar certas coisas, né? Chegar a certas conclusões. E estamos aí para quebrar os paradigmas, né? Agora, aqui na Itália, gente, cada match do Tinder é uma história de amor, porque os italianos são muito românticos. Não mesmo, é Tudo verdade? são. Tudo que os brasileiros não querem fazer porque tem medo de levar um golpe. E os portugueses ficam com o pé atrás quando a mulher é brasileira, os italianos te estendem o tapete vermelho, pagam a conta, fazem todo o mise-en-scène, mas não significa que eles estejam apaixonados por você, tá? É só porque faz parte do modus operandi dos italianos mesmo. Eles fazem isso com todo mundo. Não Eles fazem isso acredite. com todo mundo mesmo? Fazem. Vocês, mulheres aí conversando, solteiras, né? Também em aplicativo de namoro, têm a mesma sensação, a mesma impressão? Sim. Eles são muito envolventes, eles fazem todos aqueles passos da conquista, mas eu acho que é porque isso é o Faz que eles parte do aprenderam, é a roteiro. forma que eles sabem, é. E não é cultural também? Aquilo que a Grace falou, tem, porque os italianos têm essa fama. Isso é Não, muito e é antigo. verdade, eles são assim E mesmo. faz jus à Antigo. fama. Eles já Gente, têm outro essa fama, dia já. eu Ah. saí com um aqui que ele falou assim: vou fazer uma música para você. E fez uma música. Eu fiquei assim, meu Deus, que mundo é Tem serenata, tem até serenata, gente. É, Já até pensou? serenata, olha que muito maravilha. engraçado, né? Mas olha que interessante isso que você está trazendo, né? Quando você chega aí e se depara com tudo isso, já tem uma experiência, você consegue trazer pra gente, mas faz parte do roteiro, né? E Não se quando iluda, né? não se iludam isso, porque muitas vezes nesse imaginário, né, do eu não posso, acho que a Mari travou pra mim, travou pra vocês? Travou. Também. Deu uma. Tá processando. Pra mim parece que tá processando. Fica. Gente, tá fora, tá na Europa, é normal, É é à noite normal. lá. Problemas Confuso. técnicos vão acontecer. Mas, meninas, olha só, aproveitando que a Mari aí ficou um pouquinho em off, tem uma mensagem aqui da Alessandra. Eu vou ler e acho que cada uma de vocês vai ter uma resposta diferente. Olha só. A Alessandra diz assim: os homens não querem mulheres, querem homens. É a verdade, amigas. Andréia, você que bateu palma, por favor. Por quê? Vamos lá. É que assim, Fale-me mais sobre isso, Andréia. porque assim, gente, eu assim, eu tenho uma opinião, né? Eu entendo que tá todo mundo no mesmo barco aí, né? Todo mundo tá em prateleira. Todo mundo. Tanto os homens quanto as mulheres estão em prateleira. Todos estão com fome afetiva. Deixa eu tentar pôr a Mari aqui de novo. Você entendeu? Enquanto a Andréia Coloca fala. ela de novo. Todo mundo está com fome afetiva. Mas, assim, eu entendo que a Alessandra falou que alguns homens querem. Eles não querem mulheres. Vamos lá, pronto, voltou. Não, termina, conclui, Olha, o papo conclui. ficou tão quente que o meu telefone aqueceu aqui. Ai, gente, que delícia. Que alguns homens não querem mulheres, querem homens. É assim, não é que eu concordo com isso, né? Mas alguns realmente pode ter, sei lá, um amigo, entender que é parça, entender alguma coisa. Mas assim, no intuito, eu não acho isso. Eu acho que tanto homens quanto mulheres querem quantidade.
né? Eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho que todo mundo quer acertar a opinião que eu tenho aí, muito pessoal. Eu acho que tá todo mundo tentando acertar. Tá todo mundo buscando a mesma coisa, como a Mari trouxe do exemplo da Night. Eu acho que todo mundo segue buscando a mesma coisa. Só que um pouco perdido. Então, quando eu leio essa frase da Alessandra, né? Os homens gostam de homens. Eu vou para uma vertente que é muito assim, eu tento impressionar o camarada, eu preciso fazer as mesmas coisas que ele fala que tá certo. Então, se o meu amigo tomou um golpe, eu não vou nem tentar, porque senão eu vou tomar um golpe. Eu acho que hoje tá todo mundo neste caminho das relações. Então, por exemplo, muitas mulheres comentam das cantadas, comentam das abordagens, né, um pouco mais agressivas e tal. É como se as mulheres tivessem com um pouco de medo do que vem, né? Então, gente, é um maluco, não é? Quem é essa pessoa? E por outro lado, os homens também estão perdidos dizendo, gente, mas se esse elogio não é mais elogio, eu falar que é bonita, o que que eu falo? Eu escuto de vários homens falando isso, mas como é que você chega na mulher hoje em dia? Mas o que você fala, vai pensar que tá adequado ou não tá adequado? Então, assim, resumindo, eu definiria assim, tá todo mundo tentando acertar, mas tá todo mundo perdido, né? Tá todo mundo aqui E com pegando medo também, eu referências, acho. vivendo as histórias alheias, né? A gente lê cada absurdo. Você disse do Instagram, né? No Brasil, acho que não só aqui. Mas tem uns comentários, sabe? Então, homem que vai se relacionar com mulher que tem filho, cuidado, porque ela vai te cobrar pensão alimentícia. Você fala, meu Deus do céu, será que a pessoa sabe qual que é a complicação para chegar numa pensão alimentícia? E será que tipo, é uma história que define todas as histórias? Então, eu acho que tem muita gente vivendo as histórias do outro, ou que lê, ou que vê, e deixando de sentir, deixando de tentar, deixando de buscar Grace, novas relações. Mas Grace, eu aí vou não te seria um problema de interpretação? Porque, assim, igual Total, né? a Mari disse, tá todo mundo no Instagram. Gente, Instagram é Instagram, mas vida real é vida real, né? Você falando que tá todo mundo tentando, eu concordo também que tá todo mundo tentando. Você entendeu? Só que, assim, o que eu entendo é que as pessoas, elas estão perdidas. Sim. Elas querem, mas elas. Mas olha, vamos lá. Esse daqui tá legal. Mas esse daqui também. Mas esse daqui também. Mas esse daqui também. Mas esse... É Eu pra acho que pegar, a gente. Eu questão não do sei o que eu Tinder levo. também, eu parece que você sempre vai encontrar alguém melhor. E Sim. isso também mexe muito com a cabeça das Não, e o pessoas. E aí? checklist, né? Aquela coisa que fala assim, gente, se não tá na descrição, aí, então não tem. Se não tem. O Matheus comentou isso aqui na foto, na live da sexta-feira passada. Ele falou assim, gente, a gente vai olhando por um perfil. Tem uma foto em Paris? Frequenta tal restaurante? Faz... Então, olha só, né? Como que a gente tá enquadrando todo mundo num num perfil cardápio. ideal. Num É Mi, cardápio. verdade. fala aí, Num Mi. cardápio ideal. Fala aí, É Mi. que eu ia falar ainda da frase da Alessandra, né? A Andrea trouxe a visão dela, a Grace. A próxima é você, viu, Mari? Essa frase, os homens não querem mulheres. Eu voltaria na origem delas. Primeiro, que homem que a gente está falando? Será que é homem mesmo? E eu não estou falando de preferência sexual. Eu estou falando de um homem íntegro, de um homem maduro emocionalmente, principalmente com o que a Grace falou. Um homem que sabe o que quer. Ele realmente ele vai também buscar mulheres e já entendem as mulheres atuais. Porque os homens mesmo que estão buscando um relacionamento sério, que não estão mais ligando, como a Mari trouxe, para a questão do etarismo, de encaixar a mulher num determinado padrão de beleza, de idade, um padrão financeiro até, e muitas vezes até de social, né? Se ela é mãe, se ela é a trabalhadora. Esse tipo de homem, Alessandra, depende o tipo de homem, ele vai saber e ele está buscando também uma mulher como a Mari. Esse tipo de homem, que para ele a independência da mulher começa a ser digna de admiração. Acho que esse é um fator muito decisivo quando a gente fala de relacionamento. O que está tendo a admiração tanto da mulher para esse homem, quanto desse homem para essa mulher. E aí a gente foge desse, né?
quer mulher, o homem? Que homem? Que mulher? E o que ambos realmente, como a Andrea falou, o que primeiramente eles querem? Porque dependendo do que você quer, do que você projeta para você, do que são os seus valores, você também começa a se tornar seletiva, a se tornar realmente, como a Mari fala, olha, uma pessoa que vai entrar na minha vida. Uma mulher que decide namorar hoje pós 40, gente, é um namoro que a gente valoriza ele seriamente. Não é mais aquele namoradinho que a gente quer mostrar para a família, que a gente quer levar no Natal, que a gente Eu nem quero mostrar pra ninguém, só quero achar uma pessoa legal. Ó, ô, tem Mari, fala a sua opinião. perguntando. Tem uma colocação aqui muito interessante do Lucas, depois eu vou ler, mas coloca a sua visão nisso que a Alessandra colocou sobre os homens, né? Que Cara, eles não então, eu estão tive uma procurando mulheres. conversa essa semana com as minhas amigas, que é engraçado também, que é um paralelo que eu faço com Brasil e Itália, né? Aqui na Itália, os homens são muito mais sentimentais e assumidamente, não sentimentais, mas muito mais conectados com o lado sensível. Então, assim, óbvio que eu tô aqui há 4 meses e não conheci, meu Deus, tanto homem assim, mas conheci alguns. E assim, todos os homens tocam piano ou tocam algum instrumento musical. São muito ligados à música. Os homens amigos, quando se encontram, se beijam. Os homens usam aquela sunguinha minúscula na praia, sabe? E eu acho engraçado, porque aí no Brasil a gente tem uma coisa que qualquer atitude minúscula que seja uma coisa mais feminina, a gente já fala, ah, é gay, não sei o quê, que esse cara é um viadão, chorou, viado, não sei o quê. Gente, eu acho isso horrível. Deus me livre eu ter um filho menino no Rio de Janeiro, hoje em dia. Porque o menino não pode colocar uma camisa rosa que os amiguinhos vão fazer bullying porque ele tá de rosa. A minha amiga falou que ela faz jiu-jitsu e que no jiu-jitsu dela apareceu um rapaz com um short de banana, uma estampa de banana, e todo mundo ficou fazendo bullying com o cara porque era de gay. Então, assim, eu acho que a gente também dizer que o homem que não aceita a mulher assim é porque gosta de outro homem, eu acho que isso É, pode ser uma brincadeira, claro, né? Sim. Mas pode eu ser. acho que vai muito mais além E do é, que e é isso. muito Tipo, interessante isso que você traz, Mari, porque muitas vezes, quando eu digo, né, que eu vejo que as pessoas estão muito perdidas, muito confusas, mas tentando acertar, o quanto também a gente quer uma pessoa que entenda as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas eu não consigo aceitar a sensibilidade, relacionando isso ao gênero, né? Então, a mulher tem que ser sim, sim. sensível, o homem não pode ser sensível. E aí é onde todo mundo se perde, né? Então, quando a gente começa a tirar essas categorizações, aí eu acho que a Andrea vai ler um comentário que está um pouco nessa linha, É. a gente começa a desmistificar o que de fato eu quero numa relação. A relação por si só ela é complexa. A É. relação por si só já exige muito, né? O quanto que eu quero essa Olha, eu vou troca. falar uma coisa pra vocês. Eu sou uma mulher muito direta, sou capricorniana, pra mim é tudo assim, não muito prática. Eu odeio perder tempo, eu odeio mimimi, eu odeio discutir relação. E eu tive um namorado canceriano que ele chorava, todas as brigas ele chorava horrores. E pra mim foi bom, porque eu sentia que ele era o contrapeso desse meu lado muito masculino e ele era mais feminino. E é óbvio que isso não queria dizer que ele era gay, nem que eu era gay. Éramos um homem e uma mulher que somos mais diferentes, né? Eu, assumidamente, mais com um lado mais masculino dentro do estereótipo do masculino que a gente conhece, que também não necessariamente é o masculino, né? E ele foi um complementar para esse meu jeito. E eu achei que foi ótimo. Óbvio que tiveram outros problemas, que não vai ao caso, mas eu acho que em relação a isso, fluiu super bem. Porque ele era sensível e eu era mais dura, assim, vamos dizer assim, Uhum. sabe? Então, e fluiu muito bem. O Lucas colocou aqui, ó. Ele colocou o comentário dele, deixa eu ir lá no primeiro. Não entendi essa colocação, porque se os homens quisessem homens, talvez ele aceitaria a independência da mulher e sua forma livre de viver, como o patriarcado pede. Vou pensar mais sobre isso. Aí ele colocou: ninguém quer encarar a dificuldade de aceitar o enrosco que é o relacionamento. Até porque até essa categorização ou prateleira de corpos que muitas vezes ajuda, atrapalha.
não É o reduz a Tinder, né? dificuldade de se relacionar. Você pode ter uma pessoa super legal, com vários hábitos e hobbies em comum, mas na lida do relacionamento pega para capa e continua. E eu concordo com ele, sabe por quê? Porque assim, colocando o que ela tá, o que a Alessandra colocou, na minha impressão, né, a minha percepção é que todo mundo quer padronizar. Então, todos os homens pensam assim, todas as mulheres pensam assim. Mas ninguém quer arriscar e falar, eu vou lá nesse daqui, vamos ver o que ele tem para mim. Ah, eu vou lá nessa daqui, vamos ver o que ela tem para mim. Todo mundo, é mais fácil eu padronizar, ficar, né, a Michelle, que é boa nisso, ficar na sombra do, todo homem é igual, toda mulher é igual, entendeu? Para realmente, na verdade, né, eu como mulher de 53 anos, entendeu? Já vivi um pouco mais que todo mundo, eu entendo que, assim, ninguém mais arrisca. Todo mundo tem medo de arriscar. Entendeu? Concordo. Eu tenho medo de me magoar, eu tenho medo disso. Então, na verdade, a minha opinião é que é mais fácil eu padronizar, achando que o homem é X, a mulher é Y, mas ninguém, todo mundo, como o Lucas disse, está com medo de se relacionar, porque o ônus e o bônus de um relacionamento nem sempre é igual. Às vezes o ônus, né, de um relacionamento é maior, ou o bônus é maior, ou às vezes embaralha, mas ninguém quer ter essa responsabilidade. Ô, Essa é a minha Andréia, percepção. eu acho, se eu não me engano, eu vi um trecho de um vídeo, se eu não me engano, foi da Isa, que também esteve aqui com a gente. Acho que eu vi um Ah, trecho do sim. vídeo dela hoje, que ela fala isso, né? Que assim, estamos virando a maioria de adultos traumatizados, parando ali numa única referência, né? Então, eu tive uma referência de uma relação que não foi muito boa, e aí no meu próximo date eu tô só falando mal do meu ex e acabando com o que. Mas paralisei ali, não tentei de novo, não quero ir pra próxima, fico procurando a receita do que tem que dar certo. Quando a gente esquece que a relação ela é individual, né? Quando você traz a sua experiência, Mari, falando, Não, e eu acho que gente, até, desculpa te cortar, às vezes imagina, até a mesma pessoa, o mesmo homem ou a mesma mulher, podem ter atitudes diferentes com pessoas diferentes. Então, sem assim, dúvida. eu posso ter conhecido um cara, ele pode ter vacilado comigo, pode ter feito uma coisa má, porque naquele momento o cara não tava com cabeça, ou porque comigo ele não gostou tanto assim de mim, ou ele achou que eu também não tava na vibe. E depois ele conhece uma outra pessoa e tem uma relação maravilhosa e dá tudo certo. Então, assim, E por que a gente vai ficar se comparando? você pode ficar com um cara, a relação ser de uma maneira, você sai, desmancha, depois você pode voltar com esse mesmo E cara ser e ser diferente. diferente. É o Exatamente. olhar, é a lente que você coloca, entendeu? E é Então não dá sempre mais, a gente a tem que velha sair. história dos dois lobos, né? Qual que eu tô Qual que é o alimentando? alimento? Você entendeu? Então, Exatamente. eu entendo que é a lente que você coloca. Eu entendo que é mais fácil eu padronizar, colocar a culpa no homem, colocar a culpa na mulher, mas No no outro, fundo, né? como o Lucas disse, ninguém quer bancar um relacionamento, querida. Ninguém. É verdade. Ninguém quer relançar, ninguém quer bancar o ônus e o bônus, quer dizer, todo mundo quer o bônus, mas ninguém quer bancar o ônus de um relacionamento. Então é mais fácil eu jogar a responsabilidade para os homens ou para as mulheres, porque aí eu fico na sombra disso. É o É, que eu e, e, entendi, é é o que até, eu acho. e é até legal, né? Porque a gente colocou o título da live na mesma provocação que você traz, Mari. Porque a gente tem Sim. muitos homens aqui também, né? E, sim, Claro. e não é um ataque aos nossos Claro, seguidores e a não, homem claro que nenhum, não. pelo contrário, né? É a gente olhar para isso e entender de fato, assim, o que eu busco numa relação, como que você chega nesse autoconhecimento que você tem hoje para falar isso me cabe ou isso não me cabe, o que eu Uhum. quero para entrar numa relação. Eu acho que isso é de extrema importância, né? Eu acho que a gente Sim. precisa conhecer quais são as nossas bagagens, a gente precisa conhecer quais são os nossos valores, a gente precisa Limitações saber. também, é. Sim, assim, o que eu consigo dar, o que eu não consigo dar, né? Semana passada eu usei muito essa frase, que é a gente, com todo esse conteúdo que a gente consome sobre relações, procurando essa fórmula mágica do que vai fazer dar certo, a gente vai na linha de que uma relação tem que ser 50-50, né? E que nem sempre vai ser. Às vezes vai ser É. 50-10, 50-30, 50-80, né? A gente nunca vai ter. Às vezes vai ser 50-50, quando os dois estão ali Mas aí é o mundo num perfeito. momento parecido. Mas por fases, né? Você pega uma relação de longo tempo,
Quantas relações não passaram ali, né? Os momentos que os dois estavam dando 50, o momento que só um estava dando 100, e E o por outro aí vai. nada. E quem está disposto, né? Como a Andrea colocou Sim. muito sabiamente, quem está disposto a permanecer e a construir essa relação, vai entender que essas fases, elas vão mudar, a relação vai mudar, as pessoas vão mudar. Seria injusto, né? A gente pensar numa vida, uma expectativa de vida aí de 75 anos, a pessoa ser uma única de quando ela nasceu até quando ela morre, né? Ela vai Isso mudar. aí, nossa, Ela não, Deus me precisa, isso livre. faz parte. E o desafio da relação é você conseguir mudar junto, né? O quanto que eu Sim, consigo mudar com alguém ou estou disposto a evoluir, mudar com né? alguém. Exatamente. Mas o interessante é o que a Mari fez. O que a Mari fez, muitas mulheres e até muitos homens deveriam fazer. Contar a própria história, né? Ao invés de ficar questionando, será? Se ela foi lá, bancou, foi no e-book, ó, é isso, aquilo, outro, tal, e ponto. Não, e Então, assim, me dei bem, me para ferrei, com aconteceu. isso. Dei segunda chance para homem tóxico, tá tudo bem, entendeu? Todo mundo faz isso, gente. Parabéns! É exatamente isso. Você foi, você é e você será sempre você. É isso que Sim, importa. Então sim. você não vai ter filtro, você não vai colocar filtro, como você até colocou, né, na questão do e-book, né, falando sobre as pessoas com filtro com os emojis. Gente, a gente tem que fazer, tipo, braille, eu tenho que decifrar todos os emojis, então o cara quer dizer isso. Cara, parabéns, Mari. É exatamente Obrigada. isso que está precisando. O povo vai e escreve, quem não sabe escrever, fala, e é exatamente isso. O quanto que a escrita cura, né? O quanto que é Sim. Nossa, e para mim terapêutico. foi libertador, gente, porque Tá bem. foi um processo de autoaceitação. Porque é óbvio que essas coisas já existiam na minha cabeça, mas quando a gente coloca no papel, a gente transforma num objeto quase, né? Então, tudo aquilo que ficava na minha cabeça eram ideias e virou um livro. Então, ao ler e reler, eu mesma ia entendendo as minhas histórias e saber que aquilo ia para o mundo. Então, assim, de uma vez por todas, que eu ia escancarar as portas e mostrar assim, gente, eu sou essa aqui mesmo, em nenhum momento eu estava tentando enganar ninguém. É isso aí que vocês já sabiam e não vai mudar. É Gente, isso, agora, Foi Mari. muito na bom. verdade, tem mulher mais apaixonada quando ela fala da criação dela? É verdade. Parabéns. A mulher quando cria, Mari, como você, o olho brilha. Você tem olhar de mulher apaixonada. Você é apaixonada pelo que você construiu, pela sua história, pelo produto da sua paixão pela vida. Acho que É assim, verdade. qualquer coisa, isso trai quem tiver a fim de ver luz em você. É verdade, é verdade. Quem tiver a fim de enxergar luz em você, vai enxergar, né? Às vezes a gente fica muito numa busca ativa, quando na verdade você está apenas, como diz aquele velho ditado, cuidando do seu jardim para que realmente as borboletas cheguem. É E verdade. E olha que começou o livro com a ideia da borboleta e agora a gente está falando em borboleta outra Foi vez. linda. você fez uma ação no Dia dos Namorados, né? Falando Ah, de pois é. palavras de afeto. Como a gente está já aqui, né, dando o nosso horário, gente, voou. Estamos quase já batendo a hora. Eu também queria deixar para você essa palavra. Tanto que a Se sua prepare. história, a Andréia, ela coloca o corte na hora certa. Adoro. O quanto que trazer palavras de afeto como você entrega no seu livro traduz muito quem é você. Uma mulher de entrega. É assim que eu te enxergo. É assim que eu percebo a sua paixão. O Barão Darali está aqui, mas tem tanto para falar. Ah, tem que fazer uma outra live. Sim, vamos ter que fazer de novo, marcar outra vez. Passou muito rápido. Olha aí, a Alessandra também estava aqui, ó, super participativa. Mas queria deixar para você um símbolo importante, Mari. Naquele momento que você faz um vídeo andando passo a passo, justamente aproveitando o seu momento no Lago de Como, conhece?
O lago, Mari, ele tem a simbologia, o formato do lago de um Y. Sim. Só que um Y invertido. Então, é isso que eu percebo que faz muito sentido. Quanto que você se sentiu tocada quando você esteve naquele lugar? Eu acho que aquela imagem sua andando pelo Lago de Como traduz muito o como que a natureza e as coisas divinas tocam você. Sim. Então, essa simbologia para mim do Y invertido é muito do como tudo que você vê como algo que está de um lado, que está do outro, em algum momento isso vai bifurcar na sua vida. Em algum momento você vai se deparar realmente com a união de todas as suas experiências, de tudo que você viveu, de tudo que você entregou para o mundo, de tudo que você fez a gente rir tanto aqui. A bifurcação, ela traduz o que o seu caminho está te trilhando, essa estrada. É assim que eu te enxergo, numa jornada que enxerga beleza, que é apaixonada por tudo que você faz, por tudo que você vive e principalmente das pessoas que estão junto com você. Parabéns pela sua... Obrigada. Olha, eu vou responder com um meme. Deus, sua filha tá pronta. Olha o meme, ela fala muito sobre essas Receba, pessoas. receba. Receba exatamente isso. Parabéns. Eu gostei muito do seu e-book, achei muito legal. Ele é bem Obrigada. explicativo, muito Sim. bem distribuído. Você foi muito autêntica, uma escrita assim poderosa e ao mesmo tempo uma escrita fácil, gostosa, né? É Foi muito verdade. gostoso, foi muito, tipo, parecia Sim. que a gente estava conversando com você, Era essa a ideia mesmo. né? Então, foi muito gostoso. E assim, é exatamente isso que eu disse lá. Você escreveu, você já se descreveu para o mundo, entendeu? Então, o que eu acho é o que falta é todo mundo colocar o que quer. Você entendeu? Como você colocou lá. Eu quero continuar tendo minha liberdade. Eu não quero que me podem isso. Então, se é para eu ter um relacionamento, não é que eu não quero ter um relacionamento. Eu quero ter um relacionamento, mas desde que eu continue sendo eu. E é exatamente isso que a gente tem que procurar, né? Tudo bem que vai ter defeito X, Y, Z, mas é o que eu quero e vai ser o que o outro também quer. Então, eu, sinceramente, eu acho que não é culpa de ninguém. Eu acho que a gente acaba querendo padronizar o negócio porque realmente acaba sendo mais fácil de tentar arriscar. Mas você foi ser você. Agora, né, Deus, vamos lá, ela tá aí. Só no radar. Parabéns, muito obrigada, viu? Obrigada, meninas, por me Obrigada. receberem. Foi muito bom. Estou aqui disponível quando quiserem fazer de novo. A gente faz Vamos mais ter que fazer o vezes. módulo 2, né? Porque Foi o 1 passou ótimo, muito tá bom? rápido. Mari, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sempre sou a pessoa que Obrigada. tem dificuldade de encerrar esses momentos, vou precisar fazer isso. E te agradeço a sua disponibilidade, a sua simpatia, tudo que você trouxe pra gente. Espero que a sua mensagem Obrigada. chegue em muitas outras pessoas. Ai, As pessoas tomara. que não estiveram aqui, né? Não conseguiram estar por conta do horário, vai ficar gravado. Quem ainda não Tá segue a bom, nossa amor. página, que por favor sigam o Sessão em Off. A gente tem aí conteúdos muito legais e esperamos recebê-la novamente. Então, uma ótima sexta, um ótimo final de semana. Ótima sexta pra Uma vocês também. coisa, a Lucy não está aqui. A Lucy é outra integrante do Sessão em Off, é a quarta Sim. mulher do Sessão em Off. Então, ela deixou um muito obrigada, agradeceu. Infelizmente, ela não pôde comparecer, mas ela Manda um agradeceu beijão pra muito ela. também, mandou um grande beijo para você. E é isso, pronto, só esqueci. Tá bom. Ó, Barão da Lari tá falando assim, eu quero entrar para falar. Barão, olha no nosso direct, você pode ser o próximo no quadro Você em É Off. verdade. Vai lá, Lucas, quero ouvir sua história. Beijos, meninas. Boa noite, Obrigada, meninas. Boa Mari. Obrigada. noite. Tchau, tchau, meninas. Adorei!